Olá, você já ouviu falar de estátuas de sal? Você sabia que as estátuas de sal estão dentro da sua cabeça, várias delas, de diferentes modelos e tipos, e que elas dirigem a sua vida mesmo que você não saiba? Existe uma passagem na Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, que conta a história da destruição por Deus de duas cidades. Todavia, antes da destruição, Deus convoca a família que morava ali para saírem da cidade, correrem pelos vales e subirem as montanhas onde estariam seguros. E Deus dá uma orientação: não olhem para trás. Todavia, a esposa de Ló olhou para trás e diz a Bíblia que ela foi transformada numa estátua de sal. Eu não posso garantir para você que o fato de olhar para trás fez com que ela se transformasse numa estátua literalmente de sal. Sabe quando você olha para alguma coisa que lhe causa espanto, choque, horror, você tem um e esse dessa mulher talvez tivesse levado a um infarto fulminante e ela ficou branca e caiu dura no chão. E então disseram: Nossa, parece uma estátua de sal. Se foi exatamente assim também eu não sei. Mas o fato é que para cada catástrofe, para cada perda, para cada ferida do nosso passado, nós também fizemos e tomamos aquele choque. E neste momento, uma estatueta de sal vai morar na nossa cabeça, no nosso patrimônio de memórias. E sabe o que eu aprendi? Que nós temos várias destas estatuetas dentro de nós que foram produzidas, que nasceram logo depois de uma dor, de uma perda, de um choque, de uma ferida, de um trauma pelo qual passamos. E sabe, estas estatuetas têm algumas características muito importantes. Primeiro, elas estão todas vivas dentro de nós. Elas têm vida lá no nosso patrimônio de memória. Segunda característica, elas têm a idade em que elas foram produzidas. Se o seu choque, a sua dor, a sua perda, a sua ferida, o seu trauma aconteceu quando você tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, 5 anos de idade, 7 anos de idade, 12 anos de idade, 20 anos de idade, não importa quando foi, a estátua nasce e permanece para sempre com aquela idade dentro de você. Terceira característica das estátuas de sal no nosso coração, na nossa mente, no nosso patrimônio emocional, é que elas vão conosco para todos os lugares onde nós vamos. Você pode morar em São Paulo, em Bogotá, em Paris, em Roma, em Orlando, pode morar em Miami, pode morar em Marte, em Vênus, onde você quiser, as estátuas lhe acompanharão. Quarta característica das estátuas de sal é que elas têm o poder de dirigir a sua vida, mesmo quando, na maioria das vezes, você não está consciente de que elas estão dirigindo a sua vida. Você já notou que pessoas às vezes têm um comportamento de criança de 4 anos? Tem inveja, tem raiva, tem ódio, tem vingança, tem não brinco mais com você, tô de mal com você. Pessoas adultas com comportamentos, no mínimo, estranhos. Por que será? Porque naquele momento, uma destas estátuas de sal assumiu o comando do carro da existência dessa pessoa. Deixe-me dizer alguns tipos de estátuas de sal, só para ilustrar. O gordo. Pessoas que falam: eu nunca emagreço, eu sou gordo. Por quê? Algum trauma lá dentro ensinou para você que você não seria jamais capaz de emagrecer. Ou do incapacitado: eu não posso, eu não consigo, eu nunca consigo resolver isso. Por quê? Uma estátua de sal que foi provocada por um trauma, nasceu por causa de um trauma, ensinando para você que você não é capaz. O feio.
o incapaz, o baixa autoestima. Todas essas coisas dentro de você nasceram por causa de uma experiência traumática. O pior de tudo é que estas estátuas, estando vivas dentro de você, dirigindo a sua vida sem que você perceba, elas estão perpetuando uma mentira dentro de você como se fosse verdade. O que que essas estátuas fazem com você? Elas fazem com que você fique imobilizado no seu presente e sem visão para o futuro. Por quê? Preste atenção. Todas as experiências do seu passado, onde estão? No seu passado. De maneira que essas estátuas de sal vivas, com a idade que têm, quando elas começam a agir, a dirigir a sua vida, ainda que de maneira inconsciente, elas estão fazendo com que você olhe para o seu passado. Preste atenção, imagine que você está dirigindo um carro, o carro da sua vida. No seu automóvel tem duas coisas bem importantes. Tem um retrovisor e um para-brisas. Nós temos que olhar de vez em quando para o retrovisor. Retrovisor é o seu referencial. O seu passado é sua referência. Você é construído do seu passado. Você é fisicamente o que é hoje por causa de tudo que comeu. Você é emocionalmente o que você é hoje por causa de tudo que você experimentou. Eu devo olhar para o meu passado. O que eu não posso é manter os olhos fixos o tempo todo no retrovisor do carro de minha vida. O seu passado é a sua referência, não a sua residência. O que acontece se eu estou dirigindo o automóvel com os olhos fixos o tempo todo no retrovisor, ou seja, olhando para o meu passado? Simples, eu não vou a lugar nenhum, eu fico imobilizado, porque eu estou olhando para o passado, eu não posso ir para frente, eu não posso me mover. Outra coisa, se eu com os olhos fixos no meu passado, nessas estátuas de sal, nas minhas dores e traumas, sendo dirigido o tempo todo pelo meu passado, se eu tentar avançar com o carro de minha vida, eu vou errar o caminho, ou eu vou bater o carro, ou eu vou me machucar mais ainda, e pior, machucar outras pessoas. Então, como resolve isso? Vá para o seu passado, com ajuda ou você mesmo, olhe para cada uma destas estátuas de sal e diz para elas: ei, desapareçam, vocês não precisam mais estar aí. Eu cresci, eu me tornei uma pessoa adulta, eu não preciso mais que nenhuma destas estátuas dirija o carro da minha vida. Negue todas elas, as verdades que elas implementaram em você são absoluta mentiras. Diz isso para elas, diz para elas que você cresceu, que você é o dono da sua vida. Desta maneira, você vai de vez em quando olhar para o seu passado como um referencial, mas manterá os seus olhos fixos no para-brisa. O que vai acontecer? Quando eu me liberto do meu passado, eu tenho mobilidade no meu presente e tenho visão do meu futuro. Então, liberto do meu passado é o mesmo que curado do meu passado. A cura do passado eu a sinto hoje. E quando eu tenho visão, quando eu escolho o meu futuro, sempre é um futuro alegre, de maneira que a alegria do meu futuro eu posso sentir no meu presente. Quem é feliz? Quem é curado do seu passado, quem destruiu as suas estátuas de sal, quem olha para o retrovisor como um referencial, mas dirige o carro da sua vida olhando para frente. Cure-se do passado e sinta essa cura no presente, alegre-se com seu futuro e sinta essa alegria no seu presente. Você será mais feliz e dirigirá com firmeza, com direção, com alvo e propósito, o carro da sua existência.